Esta é a rádio do Apostolado Nossa Senhora do Rosário de Lepanto. Nosso endereço é www.ansrlepanto.com.br. Esta é mais uma voz da tradição católica. Ultimamente temos ouvido muito sobre esse tema, né? Mundialmente divulgado por toda a imprensa e por toda a internet. A renúncia de Bento XVI, né? E a eleição de Francisco. A pergunta que fica é quem é o Papa? O carisma jurídico de um bispo que tem um primado sobre seus confrades por Cristo. É nessa pergunta quem é o Papa, surge espontaneamente um novo pontífice é eleito, e sobretudo quanto seu nome, sua história pessoal tem que ser conhecida pelo público, né? Tal que não foi o caso do cardeal Joseph Ratzinger, o antigo Papa Bento XVI. Hoje, podemos dizer que foi o caso de Karol Wojtyła, vindo da Cracóvia, e também de Jorge Bergoglio, proveniente de uma diocese ainda mais distante, né, nos confins do mundo, como disse ele mesmo, né, no dia de sua eleição. Com bom humor até, né? Mas o que pode se compreender? Que nos primeiros dias e semanas após essa eleição, todo mundo queria saber, sondar o passado, próximo ou remoto do novo pontífice, conhecer suas ideias, suas tendências, os hábitos, para inferir a partir de suas palavras e ações do passado o programa do novo pontificado. Mas se diz que a reação indignada e que partiu de muita gente, né, de todos os fiéis da igreja, o julgamento que faz sobre isso seria de Padre Juan Carlos, um jesuíta discípulo de Karl Rahner, que o teve como aluno, né, o Papa Francisco, e que escreve ao arcebispo de Buenos Aires na Escola Argentina da Teologia da Libertação, onde ele fez parte. Isso está no La Croix, em 18 de março de 2013. A opção de preferência pelos pobres do Papa Francisco está enraizada, em particular, no ensinamento de Lúcio Gera e Rafael Telo, expoentes de uma teologia do povo caracterizada pela substituição da ideologia da Revolução Armada pela praxis da pobreza, assinalando em La Nación, de 21 de março, o método Bergoglio de governar. Aí explica Carlos Pagani que a razão teológica pela qual seria de periferia ocupa o lugar central na paisagem ideológica do arcebispo Bergoglio. O pobre, para ele, não é uma realidade sociológica para ajudar, mas um sujeito teológico do qual aprender seria esta atitude pedagógica, que tem uma raiz religiosa
A relação do povo com Deus seria mais genuína porque carece de contaminações materiais. Também poderia-se dizer que a pobreza é um sinal teológico e não sociologia. Mas nesse aspecto, recordando as origens remotas dessa atitude, a aposta é sempre transformar a igreja na pessoa dos pobres em marcha. Né? Melhor ainda, ser autoconvocados dos pobres de Lyon, mais tarde chamado de valdenses, a todas as correntes ortodoxas ou heréticas que atravessaram a Idade Média, como os humilhados e Frei Dulcino de Novar, como desvios que chegaram até Tolstói, e assim por diante. No percurso de privação e regeneração, que retorna idêntico desde as 5 chagas da Santa Igreja, de Antônio Rosmini, a quinta é precisamente a escravidão aos bens eclesiásticos, até as teologias conciliares da Igreja pobre. Mas, no fundo, não é esse o ponto. A vida de um homem mesmo, de um Papa, né, tratando agora desse tema, não se mede pelos gestos do passado. Ele muda a cada dia e pode a cada dia ser redefinida por mudanças, por maturações e correções de rotas novas e inesperadas. Mais do que despertar tais interrogações é que só o futuro poderá responder, né? Cada mudança de pontificado deveria proporcionar ocasião para se refletir sobre o que o novo eleito representa. Mas refletir sobre o papado como instituição mais do que sobre o Papa, como pessoa individual. E isso especialmente após um período no qual, entre 11 de fevereiro e 13 de março de 2013, a própria Constituição do Papado parece ter sido profundamente ferida. Mas o primeiro golpe dessa flagelação foi a renúncia de Bento XVI ao pontificado. Bom, podemos dizer que foi um evento canonicamente legítimo, mas de impacto histórico devastador. Um Papa que renuncia já é um evento memorável na história moderna, mas um pontífice que o faz na plena posse de suas faculdades mentais, dando como razão simplesmente a fragilidade proveniente da idade, quebra uma tradição plurissecular. A crise do Império Vaticano. E um segundo golpe, a instituição foi a escolha por Bento XVI de se autodefinir como Papa Emérito, conservando o nome e a veste pontifícia e continuando a viver no Vaticano. Canonistas renomados, como Carlo, destacaram a novidade do gesto, sublinhando como a renúncia do Papa Bento XVI colocou respeito da Constituição da Igreja, da natureza da primazia do Papa, bem como quanto ao âmbito e a extensão de seus poderes após a cessão do ofício. O papado sede vacante e Papa Emérito. Equívocos a serem evitados, mas há essa coexistência de um Papa que se apresenta como bispo de Roma e de um bispo
porque tal é hoje José Ratzinger, que se autodefine como Papa. Oferece a imagem de uma igreja bicéfala, evoca inevitavelmente as épocas dos grandes cismas. E o que não se consegue compreender, que a esse propósito dá uma ênfase mediática que as autoridades vaticanas quiseram dar ao encontro, quando os dois papas, no dia 23 de março, em Castel Gandolfo, apareceu as duas imagens que deram volta ao mundo e que até o próprio Observatório Romano publicou na primeira página no dia seguinte. É a de dois homens que a linguagem dos símbolos coloca em pé de absoluta paridade, impedindo discernir de forma imediata quem fosse o autêntico Papa. O evento também contrasta com a garantia dada pela assessoria de imprensa da Santa Sede, que depois de 28 de fevereiro, Bento XVI renunciaria ao cenário midiático, retirando-se no silêncio e ficando em oração. Não teria sido mais prudente se o encontro tivesse se dado longe dos holofotes? O que você acha, hein? Ou existe por acaso uma estratégia voluntária atrás dessa escolha aí midiática? Qual é, hein? O estudioso da história do cristianismo, Roberto Rusconi, descreveu por sua vez o que vai resultar da encíclica inacabada de José Ratzinger sobre a fé em complemento das já promulgadas, sobre a caridade e esperança. A encíclica não terminada. Quem observou isso aí foi Rusconi. Poderia ser publicada depois como mais um texto de José Ratzinger? Quem durante seu pontificado sustentou, repetidamente que seus últimos livros não deveriam ser considerados de nenhum modo como uma expressão direta de seu magistério pontifício. Aí o Roberto Rusconi disse que a grande recusa porque um Papa renuncia. Bem, se isso acontecer, o resultado vai ser o de minar pela base não só a autoridade dos documentos magisteriais promulgados anteriormente por Bento XVI, mas também daqueles, futuramente exarados pelo seu sucessor. Porque se dissolveria a distinção entre aquilo que é ato magisterial e aquilo que não é ato magisterial, diluindo o conceito do qual com frequência se fala despropositadamente. Há defensores declarados de um redicionamento do papado, os quais geralmente invocam um texto, falam de João Paulo II, na encíclica Ut Unum, de maio de 95, qual o Papa Wojtyła se diz disposto a encontrar uma forma de exercício do primado, que sem renunciar de modo algum ao que é essencial à sua missão. E que se abra uma situação nova, Daí a distinção feita. Mas o inimigo do fundo é a ideia da soberania pontifícia, supostamente nascida na Idade Média, que estaria na origem do desvio do papado, de seu espírito original. A partir de meados do século XV,
Segundo outro historiador de Bolonha, ter-se iniciado uma metamorfose do papado, que modificou a instituição como um todo, levando não só a uma mudança das características institucionais dos estados pontifícios, convertidos em um principado temporal, mas também a uma reformulação do conceito de soberania eclesiástica inspirada na soberania política. Vitorioso sobre o conciliarismo, o papado teria sido, no entanto, derrotado pelo Estado moderno. Pois enquanto a Igreja se secularizava, o Estado se sacralizou. Porém, a partir da Revolução Francesa, a Igreja, numa dialética frutífera com o mundo moderno, teria começado a se libertar dos grilhões do passado. Apesar de algumas fases regressivas, representadas principalmente pelos pontificados de Pio IX, Pio X e Pio XII. Mas o Concílio Vaticano II marcaria finalmente, de acordo e seus discípulos, o momento da virada, descartando a dimensão jurídico-institucional da Igreja e abraçando uma nova visão desta que está sendo fundada nos conceitos de comunhão e de povo de Deus. Essas teses foram novamente propostas no plano teológico, porque foi publicado aí num livro pelo decano dos Ecriológios italiano Severino Dian, e que se intitula Por uma Teologia do Papado. A concepção sacramental baseada na ideia de comunhão, se vê que o cerne do problema remonta à discussão havida no Vaticano II. E sob a tal interpretação do número 22 da Lumen Gentium, e na nota prévia inserida por Paulo VI, nesse documento, durante o que os progressistas apelidaram de Semana Negra do Concílio, as relações entre o Papa e os bispos depois do Vaticano II não podem mais ser baseadas na delegação e na subordinação. O Papa não governa do alto, a Igreja, mas a guia na ordem da comunhão.